E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. O pastor Silas Malafaia, apesar de ser um ferrenho defensor do conservadorismo, ele também é, digamos que, um notório pastor pelo fato de não só uma igreja muito reconhecida Brasil afora, mas pelo fato de ele ser, digamos que, alguém muito polêmico. Eu tenho plena convicção que tem uma frase do pastor Silas Malafaia que mexe muito com a sua cabeça. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Essa frase é muito famosa e ela vai fazer todo sentido dentro desse contexto a qual vou trazer para vocês. Mas daqui a pouco a gente volta justamente nesse ponto, que é o maior ponto fraco do Silas Malafaia. Muitos prints viralizaram aí de algumas postagens que ele fez, onde ele estava atacando o site comunista gospel. Bom, vamos ao início da treta para que haja uma melhor interpretação. Ao canalha do dono do Fuxico Gospel, há muito que esse canalha denigre igreja, pastores e o mundo evangélico em geral. Chegou ao fundo do poço da sua bandidagem denegrindo a mim, pastores e a própria igreja ADVEC. Nos encontraremos no tribunal, seu canalha. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Silas Malafaia não blefa. Se ele está falando que vai até o fim, é porque realmente ele vai até o fim. Aguardem, como diz ele mesmo. Ele prosseguiu com alguns twitters. Olha como que ele acabou lidando com o caso. Aos fuxiqueiros que gostam do esgoto do Fuxico Gospel, ao dar uma notícia, não adianta dizer que a fonte foi publicada por outros. É obrigado verificar o que a fonte informa. Não estão tratando com idiota. Inescrupulosos bandidos e caluniadores estão desafiados a provar. Aos cínicos e bandidos do Fuxico Gospel, a quem acusa o ônus da prova. A imprensa não está livre para caluniar e difamar. Já fiz jornalista e imprensa pedir arrego nos tribunais. O esquerdopata lulista, dono do Fuxico Lixo, vai ter a chance de provar o que publica no tribunal. E eu sei que você vai estar com aquela curiosidade e com a seguinte pergunta na cabeça: o que raios o site comunista gospel postou que deixou o Malafaia tão brabo desse jeito? O que será que ele fez? Vamos agora entrar nessa segunda parte, que na realidade é o princípio da treta, mas eu tive que colocar tudo isso para, lógico, chamar a sua atenção. O site comunista gospel postou a seguinte matéria: pastor Davi Leal da ADVEC Recreio é acusado de encobertar saliência em carta denúncia. Davi Leal é o sobrinho do pastor Silas Malafaia. Olha só que coisa! Uma denúncia gravíssima. Agora começa a fazer mais, digamos que, sentido essa treta. O porquê que o Malafaia pegou tanto ar, esse ar tão medonho. Agora, o pior de tudo isso, sabe o que é? É quando você entra na notícia. Aí a coisa fica feia, sabe por quê? Quando você entra lá, aparece essa imagem aí, tá vendo, né? Então, olha só que coisa, você tem que pagar. Bom, aí você fica a indagar. Será que quem quer fazer denúncia está interessado em lucro, retorno financeiro, ou está interessado em justiça? Estranho tudo isso, né? Ah, mas espera aí que não acaba não para por aí, porque existe um tom de deboche ainda em tudo isso. Não tá acreditando no que eu tô falando? Então, é sério, tem muito deboche ainda. O site, para dar aquela ironizada com o pastor Silas Malafaia, como se nada tivesse acontecendo, publica a seguinte matéria: Silas Malafaia sobre o chat GPT até para iniciante é fraco, ou seja, para tentar confundir as pessoas e dizer que ele é isentão e ao mesmo tempo está falando de Silas Malafaia como se nada estivesse acontecendo e que ele não tem tamanha força para algo no tribunal. Mas espera aí que não para, tem mais coisa ainda. Ô meu irmão, tem mais coisa? No stories do Instagram, o site repostou uma postagem que seria de ninguém menos o seu aliado, parceiro que finge que é conservador. Olha só.
Bom, agora eu preciso trazer aquela bolacha de fogo e, lógico, ser o mais isento possível. Temos que ser justo aqui. E o pau que bate em Chico, hoje vai bater em Francisco também. Bora lá! Tô lascado! Não é segredo para seu ninguém que o site comunista Gospel está trabalhando de uma forma, digamos que ferrenha, para tentar implantar a teologia da libertação. Inclusive, aquele pastor lulista que ele fez questão de divulgar, todo mundo viu o vídeo dele vazado, onde ele falava que precisava se infiltrar nas igrejas e, além disso, implantar uma doutrina que vai de encontro o ensino bíblico que foi direcionado a muitos até atualmente, ser modificado. E vem a ser colocado a teologia da libertação, onde a gente já vê que, de uma forma muito sorrateira, paulatinamente vai ser implantado o lulismo no Brasil. Exemplo disso, nós vemos aí que já tem pastores e alguns portais que fazem questão de trabalhar com esse tipo de informação, só que de uma forma muito sorrateira. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Vocês viram a matéria que eu fiz aí, falando sobre o pastor que chamou a fiel de cavalona? Vocês viram, né? Existe uma denúncia por trás disso, e notaram que eu não trouxe essa denúncia, eu trouxe a matéria, o vídeo do cara falando lá na profecia que a fiel era cavalona, gostosona, aquela coisa toda, mas em nenhum momento eu fiz questão de trazer a denúncia sobre o que estava vindo sobre ele, sobre a acusação que estava lhe sendo imputada. E por que o André Carpano não trouxe esta informação? Simples, porque quando a gente tem uma denúncia assim mais grave, primeiro a gente tem que trazer um boletim de ocorrência para que tenha mais peso e o nosso trabalho possa ser de uma forma, digamos que mais justa, divulgado. E também tem as diretrizes aqui da plataforma que não me permite trazer um depoimento de esse tipo, que se enquadra nessa situação. Se uma mulher passou por algum tipo de violência e eu coloco aqui, eu corro o risco de perder a minha monetização de forma irrevogável. Mas tem pessoas que não entendem também essa questão. Juntando essas duas informações, eu decidi trazer somente a parte da denúncia, que envolvia aí o que o pastor estava falando, as palavras dele, e a parte lá da irmã que traz a denúncia. Como eu não tenho um boletim de ocorrência e uma investigação da polícia a fundo, eu parei por ali. Então trouxe somente aquilo que eu tinha em mão como prova, algo físico. Mas agora vamos para o outro lado, sem contar aquela perguntinha básica: a quem interessa derrubar a reputação de pastores conservadores? Será que existe alguém por trás de tudo isso? Ou tudo isso é apenas uma coincidência? Bom, e eu também já cansei de falar que em diversos vídeos está sendo criada algumas postagens e matérias, não que seja esse o caso, mas com o objetivo de fazer o quê? Incriminar pastores, incriminar conservadores, denegrir a imagem de quem está na frente, de quem ou foi ou continua sendo apoiador de Bolsonaro. Isso daí não é segredo para seu ninguém. Inclusive, vocês olharam quem está comentando essa informação? Notaram que são esquerdistas? Tem canal aí que está abordando esse assunto, descendo a marreta, mas não olha para outras coisas. Tem até pastor aí que já até apareceu do lado de Bolsonaro, que traz esse tipo de material, mas passa pano para alguns amigos deles. Aquele camarada lá que falou que pastora merecia tapa na cara, que o diga, né? Passa um pano lascado pro lado dele, essa galera aí que, olha, me surpreende. O Eu do Futuro veio novamente aqui para relembrar vocês de um ocorrido. À época das eleições, nós vimos aí que alguns apoiadores do Bolsonaro acabaram aí tendo uma severa perseguição, inclusive tendo até suas contas bloqueadas com base em matérias de portais de notícia. Sem nenhum tipo de prova nem nada do tipo, foi usado aquilo, a matéria, como uma prova para bloquear a conta e assim causar até prejuízo para funcionários. Não esqueçamos desse detalhe. Mas enfim, agora já batemos em Chico, vamos bater no Francisco. Pastor Silas Malafaia
ele foi pego no seu calcanhar de Aquiles. E qual que é o calcanhar de Aquiles do Silas Malafaia? Tá lembrado do vídeo que eu fiz inclusive uma citação no começo agora, poucos minutos atrás? Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Então, o Malafaia foi pego justamente no calcanhar de Aquiles dele. Essa mania dele querer proteger pastores e falar que pastor não pode ser questionado, julgado, indagado, questionado. Isso daí acaba caindo em contradição daquilo que ele fala. Olha só, Malafaia faz muitas postagens sobre o meio político e ele fala inclusive sobre autoridades que são ditatoriais. E ele fala que essas autoridades são ditadores, pessoas que têm todo o poder, que ninguém pode questionar, e ele não se conforma com isso. Mas o Malafaia está fazendo a mesma coisa, porque se existe uma denúncia sobre um pastor, independente se seja verdade ou mentira, a gente tem que no mínimo avaliar o caso e procurar saber se existe ou se não existe aquilo com profundidade. Tem que mergulhar no assunto e verificar, opa, peraí, será que realmente a denúncia condiz com o fato? Será que realmente a denúncia condiz com o que está sendo colocado? Será que realmente isso aconteceu? Isso é muito grave. No mínimo deveria afastar o pastor, observar, ver toda a situação e depois ter aí um veredito. Não podemos também nos esquecer que existem falsas denúncias. Muita coisa que é criado. Vocês notaram, por exemplo, o caso Johnny Depp? Quem não se recorda do caso Johnny Depp? Olha só o que a ex dele acabou fazendo com ele. Ali ela entrou né, pelo cano, literalmente. Ali ela se lascou de verde e amarelo, porque todo o cancelamento e toda a perseguição que ela fez contra o ator voltou com o dobro da força pro lado dela, ao ponto de até quem é feminista, daquelas mais radicais, ficar ao lado do Johnny Depp, porque não concordaram com o que ela estava fazendo. Existe isso também, viu? Então, quando a gente pega uma denúncia, devemos tratar ela com muita responsabilidade. Agora, o site comunista falhou nesse detalhe. E o Silas Malafaia também falhou, porque deveria, no mínimo, prestar contas. Ó, aconteceu uma denúncia, o resultado é este. Ou, no mínimo, tem uma denúncia, estamos pegando o pastor e afastando ele, e quando tivermos o resultado, vamos apresentar. Mas ele não fez isso. E assim, Malafaia, quer queira ou não, se torna mais hipócrita do que aqueles que ele acusa. Ele não pode querer censurar dentro desse contexto. Apesar que, ao mesmo tempo, quem trouxe a denúncia também está fora, porque sabemos que é política. E para encerrar aqui o vídeo, todo pastor que é conservador, segura, porque essa galera vai trabalhar pesado contra vocês. Escuta o que eu estou te falando, já venho avisando isso aqui, ó, há um bom tempo.